A paz do Senhor a todos os irmãos. Muito bem. Eu tenho visto um comentário aqui que algumas pessoas, né, que defendem aí a serpente, que fazem parte também do seu ninho da serpente, né? E algumas dessas que eu não posso também dizer que são serpentes porque estão sendo enganadas e são verdadeiramente também santos que estão misturados no meio dos profanos caídos que vão ser acordados através desse vídeo. Aqui eu quero mostrar para você a mentira que está escabelando o povo. Veja que essas mentiras, né, ela tem realmente pegado as pessoas e tem feito acreditar nisso. Eu vou aqui provar para vocês, capítulo, versículo, melhor ainda, né, mostrando para vocês algumas diferenças que não há, que este intitulado, esse impostor chamado profeta David Wohl, na verdade, ele é o impostor. Eu até falei que era um país chamado África, é claro que, obviamente, eu me equivoquei, que eu sabia sim, mas eu estava falando no próximo vídeo passado. Ele é um continente, né? A África é um continente, e eu tenho pesquisado e vou mostrar para vocês aqui que o Quênia, ele, em 2006, ele tinha quase metade da população muçulmana. Hoje, já soma aí quase uns 80% dos muçulmanos, da população muçulmana. Então, vou provar para vocês que o que vocês estão seguindo é a serpente. Vocês estão seguindo a serpente, vocês estão sendo enganados, e eu vou aqui pegar algumas outras coisas para mostrar para vocês também o quanto, na verdade, é preciso vocês entenderem. Nós vamos mostrar aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou passar esse vídeo aqui para você, a princípio, né? Um pedaço dele, eu vou passar a voz desse pastor aí angolano, que na verdade também já é aí tudo comprado por eles, né? Tudo engano. Então, vou provar para você que o David Wall não é o profeta Elias, que David Wall ele não segue a Deus, que David Wall ele usa de engano a palavra de Deus para tentar destruir suas vidas. Então, só os santos mesmo não vão ser enganados, porque a Bíblia diz: o diabo tem poder de se transformar em anjo de luz, e se possível for, enganaria até os eleitos de Cristo. Então, quero convidar os eleitos de Cristo, quero convidar você que é homem de Deus, mulher de Deus, que você combata esse herege, que você combata essa mentira, que você combata este catolicismo que está entrando ecumenicamente dentro da igreja evangélica. Quando eu falo Papa evangélico, é porque ele é o Papa dos evangélicos que segue ele, porque o Papa do cristão não existe, né? Quem é o pai do cristão é Jesus Cristo de Nazaré, é Deus. Vamos lá, então, ver o que esse cidadão aí pode tentar aí fazer. Vamos lá, vamos ouvir um pouco aí, depois a gente vai comentar. Mas eu quero vos apresentar algo muito especial no dia de hoje. Gostaria que você prestasse atenção a estas imagens. E alguém poderia ler Malaquias capítulo 4, versículo 5. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4 e o seu versículo 5. Bendita a palavra do Senhor. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Presta bem atenção. Ele está lendo Malaquias, capítulo 4, verso 5. Veja bem que esse aí é um coliado também que segue a serpente. Vamos lá. Pode continuar? E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Esta é uma profecia que foi dita para os nossos dias. O Senhor prometeu que enviaria o profeta Elias. Bom, o Senhor prometeu que enviaria o profeta Elias, né?
Veja que esse cara, esse senhor aí, ele está se equivocando. Então nós vamos aqui entender uma coisa, né? Será que o nosso Deus, ele é kardecista? Será que o nosso Deus, ele acredita em reencarnação? Porque para o Senhor Deus enviar um profeta Elias, na verdade, Elias ele subiu vivo, então, na verdade, não seria é, reencarnação. Porque certa vez, nós vamos passar mais para frente depois e vocês vão entender. Então, aqui, ele está dizendo aqui que o Senhor Deus, ele reencarnará Elias, né? Então, vamos lá. Antes do dia terrível do Senhor. Este que aqui está é o profeta David Oor. Este. Profeta David Oor foi um cientista da NASA, professor nos Estados Unidos, em algumas universidades. Muito bem. Cientista da NASA, vamos analisar. Vamos fazer uma análise aqui para você que ainda está em dúvida, para você que ainda fica aí me xingando, que está cego. Eu tenho dó, tenho pena de você. Eu tenho pena de verdade. Você que fica falando que eu fico blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, se isso aí é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, eu quero blasfemar contra ele aí, isso aí o resto da vida. Porque o Espírito Santo de Deus, que está no povo de Deus, não testifica com esse espírito dessa serpente que você defende. Este aí é a serpente. Você não acredita. Mas breve, você vai acreditar. Breve, você vai chorar de amargura. Breve, você vai chorar, vai espernear, vai gritar, vai querer se matar. Breve, você vai lembrar deste canal, você vai lembrar deste leão pentecostal que está aqui dizendo para você que você está seguindo a serpente. Você está seguindo o dragão e enganados. Porque repetir o que a Bíblia diz, profetizar o que a Bíblia já disse, é muito fácil, né? Profetizar em cima da profecia de Jesus Cristo, profetizar em cima da profecia de Daniel, profetizar em cima da profecia do Apocalipse, né? É muito fácil repetir as profecias. Você está sendo manipulado e você não sabe. Profecias, sinais e prodígios de mentira, certo? É muito fácil enganar. Vocês já viram aí pelas cidades mágicos? Nós lembramos aí que houve um mágico Elimar Sérgio Paulo, né? Que na verdade fazia os encantos e as pessoas acreditavam nele. Mas veio um servo do Senhor, né? Veio o apóstolo Paulo e veio lá e verdadeiramente desmascarou aquele filho das trevas, a tanto que na verdade ele queria que este Paulo desse também para ele, né? O poder que ele tinha, porque era mais encantador. Então veja aí que nós sabemos que prodígios, existem vários prodígios de mentiras, e é muito fácil eles armar um cenário, marcar um mês, 2 meses antes, 3 meses, jogar uma profecia, armar uma cilada, colocar bombas debaixo de terra, é muito fácil. Afinal de contas, o que me impacta é que esse cidadão aqui desse vídeo, ele mais à frente ele vai dizer que esse David Wohl, né, que é o profeta Elias, que ele aqui está comparando, que está confessando que Elias está na vida dele. Se você acredita em reencarnação, né? Se você é um kardecista, é um espírita, com certeza você vai acreditar que esse é o Elias, né? Na verdade, você vai acreditar que ele é o Elias e que ele reencarnou, não é verdade? Porque eu creio em ressurreição, não em reencarnação. Então, veja bem, então já cai por terra, né, essa reencarnação. Vamos lá, vamos continuar vendo o que esse miliante, né, seguidor da serpente diz. Vamos lá. Cidades, estudou Israel e o Senhor lhe chamou no Monte Carmelo. Nacionalidade queniana. Nacionalidade queniana. Bom, para muitos
estúpido e ignorante aí, né? Que diz que lá no Quênia, né? Não tem povo, o povo lá não são muçulmanos. Eles são tão estúpidos que se eles forem procurar nos dicionários, em 2006, tinha 45% da população muçulmana. Eles querem transformar essa população do mundo inteiro em muçulmano. Então, veja bem que lá também, no Quênia, tem muito cristãos. Tem muito cristãos de verdade. E é por isso que aqueles cristãos de lá, eles serão perseguidos. Primeiro lá, porque onde tem muçulmanos, os muçulmanos vão perseguir. Por que perseguir? Porque os cristãos não vão aceitar adorar o Deus deles, chamado Alá. E nós vamos ler alguma história aqui e vamos mostrar mais algumas coisinhas para que você possa entender. Então vamos lá. Ele nasceu no Quênia. Ele nasceu no Quênia. Então veja que os cristãos são perseguidos pelos muçulmanos. Como esse homem pode entrar em todos os países de muçulmano e pode pregar o cristianismo e sair livre? A pergunta é que não quer calar, né? Então vamos lá. Vamos continuar ouvindo o que esse humilhante aí, seguidor da serpente, está falando. E este servo e poderoso profeta do Senhor, Primeiro, poderoso, pode ser que a gente pode usar um termo assim, Satanás tem poder, mas Jeová é o Todo-Poderoso. Então esse cidadão aí não tem poder coisa nenhuma, certo? Outra história também é que você vê que as curas dele nunca são perfeitas. Deus não cura ninguém perfeito. Se nós formos olhar à luz da palavra, nós vemos que Jesus foi curar o cego, a primeira oração, a primeira oração, o primeiro trabalho que Jesus fez ali de libertação naquele cego, Jesus perguntou para ele: o que você vê? Ele disse: vejo como árvores, pessoas andando, homens andando. Jesus então refez novamente a oração e ele então restaurou a sua visão e a visão daquele cego ficou nítida. Então Deus não faz nada pela metade, né? Uma pessoa paralítica para andar, né? Não venha me dizer que uma pessoa que levantou de uma cadeira de roda e ela ainda anda e ela fica defeituosa, isso não existe, porque o nosso Deus é perfeito. Então eu vi uma criança andando, correndo, né? Segundo o milagre dele, né, que ele fez, como ele se intitula Deus, ele se intitula o profeta poderoso, ele se intitula que Jesus não deu conta de fazer o que tinha que fazer, ele veio para fazer o que Jesus não fez. É isso que ele dá a entender. Então as curas desse cara aí, na verdade, não tem nada a ver com uma cura de Cristo. Vamos lá então, continuando ouvindo esse milhante. a qual este ministério está debaixo da sua autoridade. É ele que tem pregado às nações. Bom, a qual este ministério está debaixo da sua autoridade. Veja bem, a princípio, onde está escrito na Bíblia que a obra do Senhor não precisa o que é de César para pagar o que é de César? Aonde que está escrito na Bíblia, né, que o cristão não tem que ofertar, não tem que dizimar? E o que me diz? Ele rejeita todas as ofertas, a igreja dele não cobra dízimo, ele não cobra oferta, ele vive de quê? Claro, isso é um cenário montado, enganado. Para quê? Para que as pessoas fechem o coração e não cresça mais a obra de Deus. Porque sem o dinheiro, para os verdadeiros adoradores e pregadores da palavra de Deus, a obra para. Porque a Bíblia diz que dê a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Certa vez, Jesus estava pregando e ele foi surpreendido. Os seus discípulos foram surpreendidos e Jesus então foi chamado a atenção porque alguém disse para os seus discípulos: por que o seu mestre não paga imposto? Não é assim? Jesus então chegou e pegou uma prata, uma moeda, um starter, ali jogou, virou ela, né? E disse: de quem é essa esfinge? De César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Nós sabemos que a obra de Deus precisa do financeiro. É claro que, obviamente, hoje os pastores que nós estamos vendo pelo mundo, eles são mercenários, eles são aliados a este cara aí mesmo, que você está vendo na foto, certo? É justamente, eles montam um cenário. Você vai, esfola as ovelhas,
tira daqueles trouxa, e depois eu entro com aquela história de santidade, arrependimento, e começo a fazer o povo parar de doar à verdadeira igreja, não a casa da garganta do diabo, mas as verdadeiras igrejas, porque se o povo parar de ofertar, dizimar, como que vai, na verdade, aquelas verdadeiras igrejas que prega a palavra, persistir? Porque precisa-se que do dinheiro do que é de César para manter a obra, né? Porque, na verdade, água, luz, aluguel, né? Sacerdote, quem prega o evangelho vive do evangelho. Então, a intenção dele é o quê? É arrancar do coração das pessoas, né? Que elas estão dando algo que, na verdade, é, não era para elas darem. Então, veja que nós estamos vendo realmente, nós estamos vendo uma tentativa de parar o cristianismo, porque sem o dinheiro não tem como pagar. Mas é claro que, obviamente, esses mercenários que vocês veem pela televisão brasileira, esses mercenários que você vê pelas televisões estrangeiras, que arranca ouro, prata, tira carro, casa, tira tudo das pessoas, é como desarmar as pessoas, né? Tirou os bens das pessoas, as pessoas passam a viver na miséria. É igual esse estatuto aí do desarmamento. Por que eles desarmaram o Brasil? Justamente porque se contra toda ação há uma reação. Então nós estamos sabendo que o mundo vai ser invadido pelo Islã, pelos muçulmanos e por esse anticristos, né? Por essa trindade satânica. Então nós estamos mostrando aí esta serpente e você que está se doendo é porque você já está enfeitiçado, você na verdade já está carimbado, né? Para adorar, para se prostrar a ele e ser decepcionado depois do arrebatamento, né? É, veja bem que nós temos aí uma passagem que ele diz assim que é, depois do arrebatamento, né, Jeová disse para ele ir para Israel. Poxa, mas que Elias que vai para Israel? Na verdade, o Elias, né, ele vai guerrear aqui, o verdadeiro Elias, que não é profeta, então ele vai guerrear aqui nessa terra na grande tribulação, mas Moisés aí, os dois. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você, será que você acredita e crê que esse cara é o Elias? Chama o cara porque ele não tem parte no reino de Deus, ele não faz parte do exército de Cristo. Mas eu digo uma coisa, aonde está escrito que Jesus ele não venceu? Veja que aqui no Brasil, Satanás caiu por terra quando aquele tal de Renato Aragão, ele queria fazer um filme dizendo que ele seria o filho de Deus, que ele veio para chegar e para vencer, porque Jesus não venceu. Então, é, ele foi impedido pela mídia, pela população cristã. Agora vocês não aceitaram aquilo e aceita, você entendeu? Um falso anticristo, um falso profeta. Eu aqui afirmo que ele é falso profeta. Você gostando ou não de ouvir, problema é teu. Se você acha que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, você está enganado. Você que não sabe. Você dizer contra mim que você vai acabar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, não. Mas contra o pastor e contra a palavra de Deus. Porque na verdade, certo? Se eu estou aqui dizendo, e se eu falar que o Espírito Santo de Deus está mandando dizer, é o Espírito Santo de Deus. E se você chegar e blasfemar, você já vai blasfemar contra ele direto. Mas enquanto você fala de mim, entendeu? Eu não esquento. O importante que eu estou aqui é para fazer essa missão, certo? É para fazer essa missão. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês a mentira que vocês ainda não descobriram, que estão debaixo dos seus narizes e vocês estão sendo enganados. Vocês estão empolgados e acreditando por causa que houve milagres. Que milagre que houve? Que milagre? Eu não vi. Eu não vi, simplesmente eu vi cenário montado, simplesmente eu não vejo ninguém aí testemunhando, se deu cura e milagre que esse cara fez. Quer dizer, tentar fazer alguma coisa em um momento, Satanás também ele tem poder, certo? Ele faz descer fogo do céu, enganar até mesmo os fiéis, se possível for, mas como não é possível, nós temos os olhos abertos. Então, como na verdade Satanás sabe que não é o tempo dele, para que ele venha chegar e impedir a gente falar contra ele, ele tem que ouvir isso e engolir, né? Porque ele sabe muito bem, se ele agir contra
aqueles que são santos de Deus, que Deus usou, está usando para pegar e convencer, né, a mostrar através da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus é que convence, né, é, chegar e fazer as pessoas entender, né, sair do pecado, porque Satanás sabe muito bem que tem muitas pessoas ali que adoram Jesus de verdade, mas está enganado seguindo ele. Então o diabo sabe muito bem que ele queria segurar, mas ele sabe que ele não vai poder segurar porque os santos, com certeza, resgatam os santos. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui o que esse filho da serpente fala. Vamos ver. Quer dizer, essa é a serpente e o filho da serpente vai falar. Vamos lá, né? A mensagem do arrependimento, a preparação da igreja para a vinda do Messias. Quer dizer que esta profecia de Malaquias 4:5 já se cumpriu, porque aquele que Deus prometeu já está sobre a face da terra, anunciando a vinda de Cristo, preparando a igreja. Foi ele que profetizou. Então veja só. Então ele diz que aquele, né, aquele que Deus prometeu já está aí, né? Mas na frente ele fala que este que você está vendo, ele é o profeta Elias. Ele é o profeta que Deus falou. Eu vou derrubar a tese desse filho da serpente, né? E para vocês que estão ouvindo do mundo inteiro, que está atingindo até mesmo a Nigéria, a África, né? Em torno do mundo inteiro, eu vou mostrar para vocês, dentro da palavra de Deus, que verdadeiramente esse é um impostor. E o que anuncia esse vídeo é o filho também da serpente. São os filhotes dele, né? Então vamos mostrar aqui que como que uma igreja, por exemplo, ela não arrecada bens, né, para se manter, e ele anda de jato, avião, ele anda de helicóptero, de carro blindado, tem seguranças, né? Se formos olhar o Elias do passado, né, não tinha segurança. O Elias do passado enfrentava rei e não tinha segurança. Veja que o Elias do passado, na verdade, os capitães, com seus 50 homens, ia lá buscar eles e não conseguia trazer, porque o homem tinha autoridade. O homem tinha autoridade de fazer descer fogo do céu e consumia todo mundo. Por que esse cara aí, que diz ser o Elias, e ele sabe que milhares de pessoas não acreditam nele e falam mal dele, por que ele não fez cair fogo do céu e consumir, entendeu? Se ele fosse homem de Deus, entendeu? Eu tô aqui e vou continuar falando, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é o meu escudo e escudo do povo santo. Então, nenhuma arma forjada no inferno prevalece contra a igreja do Senhor, contra os santos de Deus. Então, esse cara aí, ele nunca fez milagre. Fazer chover, ele tem que fazer uma disfarçada. Vamos colocar ele agora num cenário entre ele é o mago e eu sou o Moisés, né? Vamos dizer aí que ele é o mago e eu sou o Moisés, né? Então eu estou aqui mostrando a verdade, ele vai mostrar a mentira, né? Eu mostro a verdade do que o Elias de verdade fez e ele vai mostrar a mentira do que os magos, na verdade, tentou enganou. Na verdade, eles não queriam enganar até Moisés e Arão, ele queria enganar mesmo o faraó, né? Então, na verdade, muitas pessoas que estão seguindo esse malfeitor, muitas pessoas que estão seguindo esse herege, né? Esse bispo católico, né? Um bispo católico, simplesmente ele só muda só algumas vestimentas para enganar, para trazer. O que que o lobo faz para tentar destruir as ovelhas? Ele camufla-se, né? Ele camufla-se. Se você assistir um vídeo de um camaleão, ele muda de cor e ele até fica parecendo folha, né? Ele se mistura no meio das folhas. Mas quando ele vê que a ameaça contra ele vem, então ele começa a mostrar as suas garras. Vamos ver o que esse filho da serpente fala. Vamos lá. Crise mundial antes de acontecer. Foi ele que profetizou a ébola. Espera aí. Crise mundial antes de acontecer? Espera aí. Lá em Mateus 24 está escrito o quê? Haverá peste, fome, guerra.
ou rumores de guerra, bramidos do mar, de tsunamis. Peraí, foi ele que profetizou isso? Ou foi Jesus Cristo de Nazaré? Agora eu pergunto para você, quem profetizou? Então quer dizer que esse cara é melhor do que Jesus? Foi ele? Ele simplesmente repete o que eu repito, o que você repete, o que nós repetimos. Eu também posso falar, certo? A Bíblia diz que haveria filho contra pai, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filho, filho contra mãe. Então eu estou profetizando que eu estou dizendo que vai haver isso aí. Que nada, rapaz. Jesus falou tudo isso aí e vocês estão o quê? Acreditando numa barbaridade, numa mentira. Vamos lá, vamos continuar para a gente ver o que esse filho da serpente continua falando. Antes de acontecer, foi ele que profetizou o Zika no Brasil. Veja só, preste bem atenção. Zika vírus, ebola, toda a peste. Nós sabemos, e já está lastrado na internet, que isso tudo é criado pelo homem. É muito fácil, ele é um cientista, ele também tem fórmulas, correto? Assim como ele e outro cientista. Qual cientista que, na verdade, vai largar a sua ciência para ir pregar a verdade? A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, veja bem, esse cara é milionário. Esse cara é milionário. Mas, na verdade, acredito eu que ele não gasta um centavo, certo? Do que ele já ganhou. E se ele gastar, é justamente ele que banca tudo, juntamente com o seu governo queniano e com seus associados da, da maçonaria, ou seja, lá, do americano lá, né? Veja que tem um site queniano que eu li, e está aí num dos vídeos meu, que os pastores, ele amaldiçoava as igrejas evangélicas, os cristãos lá no Quênia. Por ele amaldiçoar e dizer que a igreja dele era santa, era a única santa, ele amaldiçoava os outros, os pastores foram embora, largaram ele de lado. E ele não teve mais apoio, então ele começou a sua missão como a Bíblia manda, enganar as nações como está enganando vocês. Então, isso aí só engana, na verdade, só quem é filho da serpente. Agora, aqueles que estão lá enrolados pela serpente, eles precisam de quê? De um resgate. E esses que estão enrolados por uma serpente, eles precisando de um resgate antes que eles sejam engolidos, somos nós que o Senhor envia e manda aí, na verdade, pregar a verdade. Então, tudo isso aqui é muito fácil. Programar tudo. Alguém já ouviu falar nos projetos Blue Blee, né? Então, essa Zika vírus, essa antrax, ebola, tudo isso aí é criado em laboratório. Vocês sabem muito bem, tem muito vídeo aqui no YouTube mostrando essas mentiras. Então, eles criam no laboratório. Você já viu esse cara ficar doente? Você já viu um presidente dos Estados Unidos ficar doente com ebola, com Zika vírus? Você já viu um presidente do Brasil? Deixa eu ver aqui mais. Esses presidentes todos aí, você já viu eles pegarem essas enfermidades? Você já viu os filhos deles pegar essa enfermidade? Você já viu o filho de rico pegar essa enfermidade? De alienados a eles? Não, meu querido. Isso é jogado no meio dos pobres, porque os ricos, eles já estão manipulados. Então, é claro que, obviamente, isso vai para os pobres. Você pode ver que simplesmente essas pessoas que frequentam posto de saúde, hospital, que não têm condições de nada, então eles estão imunes, né? O sistema imunológico deles estão abaixo de zero. Então, qualquer mosquitinho que picar, ele vai ficar doente. Mas como é que é? Como é que essa Zika vírus, essas enfermidades que eles criam, vêm de onde? Dos senhores, né, do inferno, dos senhores do inferno, que criaram para diminuir a população, né? Então vamos lá para a gente entender mais um pouco aqui, tá bom? Foi ele que profetizou o terremoto do Haiti. E ele que profetizou. Espera aí, terremoto do Haiti?
Peraí, Jesus profetizou sobre terremoto? Ah, Jesus profetizou. Então por que eu vou acreditar nesse filho, nesse dragão? De jeito nenhum. Não vou acreditar naquilo que ele está repetindo que meu mestre falou. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Vamos ver aí. Eu sei, os filhinhos da serpente aí tá muito bravo aí, tá engolindo fogo, dizendo que esse é homem de Deus, que não tem motivo. Mostra para mim. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Você que é santo e que está no meio dos profanos, Jesus vai te resgatar. Agora você que é profano vai cair mais ainda. Vamos lá então, vamos continuar vendo. Há dias, a profecia semana passada foi de que ele irá a um país para ir pregar. E quando chegar nesse país, no hotel, no prédio onde ele entra, que é no hotel para se hospedar, a nuvem da glória de Deus desceu, ou irá descer, segundo a profecia, e vai cobrir o prédio até o terceiro andar. Pois é. E aí, irmão, como é que fica? Bom, ele aqui, ele fala que é o profeta Elias, que ele é o Elias prometido, certo? Do Malaquias, capítulo 4, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que eu não dá nem para ficar vendo aqui. Esses sinais aqui, lembra? Redemoinho, né? O verdadeiro Elias também, ele subiu num redemoinho. Então ele tem que imitar justamente os sinais que Elias fazia, né? Ele tem que imitar justamente. A única coisa que ele não vai conseguir imitar, né? É subir na carruagem de fogo, porque com certeza se ele tentar fazer isso aí, Jeová degola ele, o anjo do Senhor degola o pescocinho dele logo na hora. Mas vamos lá. Isso aqui é o impostor. Deixa eu dar mais uma vista aqui. O que está acontecendo? Que se tem mais alguma coisa boa aqui. Peraí. E ele disse, e há 2 dias profetizou. Ele profetizou que o Senhor falou com ele que este dezembro o Senhor vai falar com ele nesta atividade em viva voz, para que todo mundo saiba que esse é o Elias que o Senhor enviou para preparar a vinda do Messias. Eita! Meu Deus. Eu acho que você deve ter ouvido aí, né? Deixa eu repetir um pouquinho aqui. Peraí. As nações no Quênia. E ele profetizou que o Senhor falou com ele que este dezembro o Senhor vai falar com ele nesta atividade em viva voz, para que todo mundo saiba que esse é o Elias que o Senhor enviou para preparar a vinda do Messias. Muito bem. Esse aqui é o suficiente, né? Esse é o suficiente. Preste bem atenção que ele disse que em dezembro, né? Em dezembro, veja que hoje, eu estou vendo aqui esse vídeo aqui publicado em 4 de março, então ele disse que em dezembro, né, de 2017, ele disse que em dezembro de 2017, né, ele, o Senhor vai falar com ele de viva voz, audível. Aqui eu quero que você entenda. Preste bem atenção. Eu vou explicar alguma coisa aqui do que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para dizer para vocês. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem mais um pouquinho. Vamos lá. Para que todo mundo profetizou que o Senhor fomos ido ao Quênia, onde ele reúne todas as nações no Quênia. E ele profetizou que o Senhor falou com ele que ele reúne todas as nações no Quênia. O que é isso?
Lembra que eu falei? O que é isso? Todas as nações no Quênia? Quer dizer que está lá o Brasil, Estados Unidos, todos vão para o Quênia, né? Aonde verdadeiramente está o alar deles. Aonde verdadeiramente está o anticristo. Bom, esse dragão aí, com essa serpente, filho da serpente que está falando, eu vou querer que vocês prestem mais atenção um pouco nisso aqui, tá bom? Vamos lá. Preste atenção um pouco nisso aqui. Preste bem atenção que ele vai reunir em dezembro todas as nações, ele vai reunir em dezembro, todas as nações, e ele disse que Deus vai falar com ele, certo? E que todas as pessoas ouvirão em viva voz. E eu vou dizer o que vocês vão ouvir agorinha. Vamos lá, vamos repetir para a gente ver o que ele está dizendo. Este dezembro, o Senhor vai falar com ele nesta atividade em viva voz, para que todo mundo saiba que esse é o Elias que o Senhor enviou para preparar a vinda do Messias. Aí, é só até aqui que eu quero que vocês vejam esse, na verdade, para mim, um lixo de vídeo. Mas tá certo. Deus, para permitir que a gente sabemos isso aqui, vamos lá. Ele confessou aqui que ele é o Elias, correto, irmão? Ele disse, esse cara aí, esse filho da serpente, né? Ele é pastor do ministério dele. Santidade e arrependimento. Entre aspas, né? Abre aspas, fecha aspas. Que nunca há santidade e arrependimento. Como eu digo, ele prega contra a prosperidade, mas ele é próspero. Uma igreja sem o dinheiro que é de César não mantém aqui na terra. Porque senão, aí Deus vai ter que descer para chegar e pagar as dívidas da igreja do Senhor. Mas Jesus, ele usou o próprio dinheiro de César para pagar o imposto. Então veja, que essa ideia dele cai por terra. Então ele quer uma igreja que venha no mundo e não viva, não peça dinheiro nem nada. Ele é aquele que verdadeiramente está juntando a fé maligna, né? Bom, esse cara ele disse que em dezembro ele vai juntar todas as nações, preste bem atenção, para ouvir ao vivo a voz de Deus falando com ele, confessando que Deus vai confessar que ele é o profeta Elias, que Deus enviou para mudar os corações. Vamos lá então, irmão, por ponto agora. Preste bem atenção. Por ponto. Neste caso, há boatos aí, e há na internet, que muitas pessoas estão vendo som estranho em várias partes do mundo. Concorda? Vem em Jerusalém que eles ouviram a trombeta tocar. Concorda? Há boato aí que o projeto Blue Blim, ele vai forjar um falso arrebatamento. 2, 3, acorde. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo teste de satélites. Eles estão fazendo teste de satélites. Então, você fala aqui, a voz é emitida, o som é emitido para o satélite, e o satélite emite para o mundo, com um grande alto-falante gigante nos satélites. Então, acredito eu que todos os satélites que estão em órbita, eles têm um grande alto-falante muito grande, e que vai, com certeza, né, em todos os 4 cantos da Terra, certo? Falar, ou não em todos os 4 cantos, né? Porque só o anjo do Senhor é que vai pregar isso nos 4 cantos da terra. Então veja só que, por exemplo, ele vai chegar e falar assim: para que vocês saibam que eu sou o profeta Elias, eu e Jeová vai falar comigo agora. E todo mundo vai ouvir uma voz vindo do céu: este é meu Elias que eu escolhi. Meu Elias que eu disse lá no Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Pois atendei a ele. Ele veio para preparar as nações diante de mim, para que o meu povo se convirta.
e milhares de pessoas vão se dobrar diante dessa voz. Sabe quem está lá do outro lado falando? O anticristo. Simplesmente através de um botão, de um microfone, e esta besta vai te enganar. Este dragão que você está vendo vai te enganar. E esse filhinho de Satanás, dessa víbora aí, ó, esse filho dessa víbora aí, com certeza ele sabe tudo. É claro que ele, a missão dele, é os profetinhas para destruir. Então vamos provar aqui que esse impostor aí, entendeu? Que esse impostor aí, ele é um mentiroso, certo? Ele não merece crédito dos cristãos. Ele está levando o catolicismo para dentro da igreja evangélica. Como, na verdade, ele não pode, de maneira nenhuma, o Papa não está reunindo. Qual é a missão do Papa Francisco? Reunir aquelas outras etnias espíritas, né, afros e budistas. Então, a missão desse Papa aí, desse impostor, Chiquinho, que também é um impostor, ele não está no poder, ele está ali simplesmente a pau mandado, né? Então, veja bem que, na verdade, a missão dele é converter o restante das outras religiões ao catolicismo, unir uma só religião. E a missão desse aí é converter os cristãos, né, em católicos, né? Converter os cristãos em católicos. Ele vem o Boissons que arromba o curral. Veja que ele já conseguiu infiltrar o ministério dele de santidade no meio dos católicos, né, e arrependimento, no meio dos cristãos, aliás, e arrependimento. E vocês veem que muitas pessoas estão deixando as suas igrejas, deixando os seus costumes, deixando, na verdade, quero dizer o seguinte, não é um pecado, né, irmão? Pecado tem que deixar mesmo, mas deixando de acreditar, entendeu? Na verdade, na Bíblia Sagrada, para acreditar no impostor. E você está seguindo um lobo vestido de ovelha, como, na verdade, o lobo está levando as ovelhas para o martírio, para a guilhotina. Então veja que a consagração dele não tem diferença nenhuma. Onde que está na igreja? Nem na Bíblia católica tem escrito arcebispo, nem na Bíblia cristã protestante tem escrito arcebispo. Então veja que essas palavras são mudadas e quando você aceita uma palavra arcebispo, você está aceitando o catolicismo na sua igreja. Quando você aceita um cara vestido de padre com um cajado, uma cúmula, entendeu? Carregando, você não vê diferença nenhuma. É a mesma coisa da Igreja Católica. Simplesmente é a Igreja Católica na versão da nova era. Então veja bem que ele está transformando, ele está unindo o catolicismo. Só simplesmente que ele sabe que ele não vai colocar nenhuma imagem para o povo adorar, porque o povo já tem uma imagem para adorar que é ele. Então ele é aquela pessoa que desce do avião e vocês veem aí no vídeo aí as pessoas chegando, se curvando ele, dando flores, e ele nunca repudiou. Ele nunca repudiou. Veja que os próprios anjos do Senhor, ele repudiou Abraão. Ele chegou quando Abraão se prostrou diante dele, né, os anjos pegou e falou assim: não façais isso, eu sou teu conservo, eu vim aqui para te servir. Né? É eu que te sirvo, não você que serve a mim. Embora nós te servimos porque você serve ao nosso Deus. Porque quando o anjo ele olha para você, né, e você é uma pessoa que está na presença de Deus, então o Senhor dá ordem a esse anjo a cuidar da sua vida, como está escrito no Salmo 91. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temos livres guardas. E veja bem que neste exato momento, nós vemos aí, né, que Abraão foi adorar o anjo e o anjo rejeitou. Então esse cara aí, as pessoas adoram ele, as pessoas recebem ele como rei, ele é recebido como um rei em todas as nações, ele é bem recebido. Aonde que o profeta Elias era bem recebido assim? Aonde que o profeta Elias, no mundo que vivemos hoje, se o profeta Elias viesse mesmo aqui, Deus permitisse, aonde que essas nações iriam aceitar o profeta Elias? No instantinho eles iam caçar o profeta Elias para crucificar, igual crucificaram a Jesus, porque o profeta Elias verdadeiramente ele combatia o pecado. Esse daí não. Esse daí ele está o quê? Fingindo. E outra, a razão também de você acreditar de 80 profecias, nenhuma delas existiu que ele mesmo profetizou. Todas as profecias acontecidas até hoje está escrito no livro de Daniel, está escrito no Apocalipse, e o próprio Jesus lá em Mateus, entendeu? Também ele disse, ele profetizou, ele disse que iria acontecer. Embora Jesus Cristo não é profeta, ele é Deus, né? Ele é Deus. Então veja que esse vídeo vai ficar mais um pouco longo,
mas se você quiser, assista. Se você não quiser, problema teu. Isso aqui vai ser a chave para a tua entrada no céu, para que você possa sair do engano. Então, fique a seu critério. Porque os profanos, nem é até besteira esses profanos cair comentar aqui. Eles comentam, eles podem ver que nenhum comentários dele vai pro ar. Nenhum. Todos eles são excluídos e bloqueados. Então veja bem que no meu país eu tenho direito de livre expressão, liberdade. Eu estou defendendo a Bíblia. A Bíblia é minha fé, é minha regra de fé. Estou defendendo meu Jesus. Eu não estou aqui chegando e falando coisas que, na verdade, o meu país, as leis do meu país, vai chegar e me condenar porque estou transgredindo. Não, estou defendendo a minha fé, defendendo a Bíblia. Estou aqui defendendo a fé dos cristãos, a fé dos santos de Deus, não a fé dos mercenários, dos caídos, dos profanos e dos destruídos, né? Então, essa é a razão. Então, veja bem que eu vou provar para vocês que se eu, por exemplo, acreditar que esse cara aí é o profeta Elias, então eu estou anulando a época da dispensação da graça. Estou anulando a morte de Cristo. Eu estou falando que Jesus, o Senhor veio neste mundo, o Senhor morreu, não adiantou nada. Por isso que Deus chegou e mandou um profeta para ver que se completava o que o Senhor não fez. É isso que você está acreditando, você é seguidor dele? É isso que você está dobrando? Não se empolgue com essas profecias de mentira, com esses sinais de mentira. Por que você não procura essas pessoas que dizem que foram curadas para ver se elas foram mesmo? Porque você não vai ver, porque a cura do diabo, entendeu? Ela não é permanente. A cura do diabo, ela é momentânea. Porque a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz, mas de repente ele é como simplesmente uma bateria. Enquanto tiver energia nessa bateria ali, ele vai dando luz. Mas quando a energia acaba, ele vira treva. Então, veja que as curas desse cara, né? A gente não vê a cura deles como a cura de um profeta, um homem de Deus, igual nós já vimos aqui. Eu já fui no trabalho do próprio Moisés Cerules, que hoje, né, corrompeu, hoje ele se corrompeu, hoje virou o adepto da teologia da prosperidade, que na verdade também aliou-se ao Satanás. Então eu já vi pessoas andando de verdade, pessoas sem nenhuma sequela saindo. Pastor Gilmar Santo, um homem de Deus, certo? Olha o pastor Gilmar Santo que vai lá e põe a mão e Jesus cura e você vê o Senhor fazendo a obra. E essas pessoas que a gente conhece que foi curado, eu oro pelas pessoas em nome de Jesus e todas elas são curadas. Já tem anos que elas são curadas e nunca chegaram e reclamaram que voltaram, porque o que Deus faz, ele faz. Agora, é claro, se a pessoa volta para o pecado, aí o diabo vai pegar uma enfermidade e vai colocar nele em outro lugar. E pode ser até a mesma enfermidade, mas em outro lugar. Porque Satanás ele não tem poder de curar, ele tira da perna e coloca na cabeça. Aí, às vezes, você olha, o cara tá bom, a pessoa ficou boa. Mas daqui a um tempo ele começa o quê? A dar problema, né? Uma pessoa que tem um câncer na perna, né? O diabo vai lá e tira da perna e coloca no cérebro. Mas aí o que acontece? O diabo simplesmente só atrasa a enfermidade. Porque se eu acreditar que Satanás ele cura, entendeu? Então ele está trabalhando para Deus, ele é Deus, né? O diabo não trabalha para Deus nesse lado. Ele trabalha para Deus mesmo não querendo em fazer a falcatrua dele contra a imagem e semelhança de Deus. E quando as imagens e semelhanças de Deus aí que não tem saída, que é o fim, então vai procurar Jesus Cristo, que seria a última opção para essas pessoas. Então, neste caso, Jesus vai, cura, liberta, e o diabo, então, perde essa alma. Então, veja bem que Satanás ele não tem poder nenhum de chegar e de curar ninguém. O diabo não cura ninguém, é mentiroso, ele é mentiroso. Ele não cura, ele põe as enfermidades. Ele quer a desgraça do povo, ainda mais a destruição da humanidade, porque ele odeia quando ele olha na face do cristão ou na face da humanidade e vê o sangue do cordeiro na face dessas vidas, ele fica muito irado. Então, eu vou te provar para você aqui, com palavras, com letras, com Bíblia, que esse cara nunca foi Elias, né? Ele é o Elias, né? Depois da diarreia, é o Elias depois da gripe, né? É o Elias sei lá, é o Elias, do capeta, do diabo, do Satanás, só para você que está acreditando nessa mentira, nessa falcatrua desse dragão, certo? Só para você que está aí, na verdade, é que está se curvando diante da besta, antes da besta se manifestar. Você está dobrando ao pé desse cara. E outra, veja que
volta e meia ele usa suas roupas igual padre, simplesmente só diferencia um pouco mais, né? Então, eu vou mostrar para você que esse cara aqui não é o Elias, né? Ele não é e nunca foi o Elias. Ele é o impostor igual o Papa Chiquinho. Ele é o impostor. A missão dele é levar o ecumenismo para dentro da igreja evangélica. É levar a idolatria, certo? Só de você aceitar um arcebispo na sua igreja e ver, só de você ver um papa, né? Porque ele é um papa, esse aqui é um papa, correto? Ele é um papa enganador para levar o papado Vaticano para dentro da igreja, já que o Chiquinho as pessoas não iriam receber. Então, ele tem que vir em nome do Deus dos cristãos, ele tem que estar enganando. E eu vou dizer para você nesse vídeo aqui, né? Eu não vou cortar ele, você assiste se você quiser, mas eu vou dizer nesse vídeo aqui para você que, na verdade, esse cara aqui, ele, ele veio para enganar. E toda a terra que ele pisa, ele amaldiçoa. E toda pessoa que ele põe a mão, ele amaldiçoa. E isto, se dentro dessas pessoas também já não tiver a marca da besta, tá? Então vamos lá então. Vamos aqui, vou mostrar para vocês aqui que esse cara, ele nunca foi o Elias. Que essa serpente, essa víbora, filha de serpente aqui, né, desse canal aí, ele está apresentando um mentiroso, um impostor, né, para nós. Para mim, não, porque engana você que está cego, que está mudo, que está surdo. Qual o milagre que ele fez na tua vida? Fala para mim. Milagre nenhum. Você que está ouvindo isso, você sabe que você nunca foi curado. Você que está ouvindo isso, você sabe que você, até mesmo, com certeza, né? Com certeza, pode sim, pode ter havido, recebido alguma propina para inventar a enfermidade. E aí? Nós vemos isso no nosso Brasil acontecendo. Tem pessoas aí que estão armando essas mentiras tudo. Então ele prepara os falsos profetinhas dele para ficar pregando e arrancando do povo. Depois ele vem com aquele ministério de santidade e arrependimento para o povo voltar para ele. Veja que nós vemos aqui um tal de Cacau aí, Cacual, né? Um tal de Jesus aí, que ele disse que era o caminho, a verdade e a vida aí, né? Para chamar a atenção e o povo não dá muita credibilidade de falso profeta a esse tal de O. E outra coisa, você nunca viu um cientista, né, formado acreditar na Bíblia. Não existe. Eles leem a Bíblia todinha. Outra coisa, você não vê esse cara também, certo? Levar a Bíblia, né? Por que que ele não leva a Bíblia? Porque, na verdade, ele deveria pregar o passado. Como ele não prega o passado dos profetas, então ele está pregando no tempo da graça. Então ele está pregando o que Jesus, né, pregava, mas entre aspas, distorcido. Então, se ele está pregando distorcido, né, você não viu, você não vê esse cara com a Bíblia, abrir a Bíblia, você não vê esse cara lendo um versículo, um capítulo, você não vê esse cara expulsando os demônios como a Bíblia manda, que na verdade, irmão, aquilo que se cai jamais, jamais é poder de Deus, tá bom? O que acontece nos cultos dele, te garanto 100% que nunca foi poder de Deus. As manifestações ali são diferentes das manifestações do Espírito Santo que eu e você e nós conhecemos e já temos intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja bem que ele é um impostor. Este cara é um impostor. Nós estamos mostrando aqui para você que ele é um impostor, tá? Então eu vou provar para você que ele é um impostor. Veja, ele veste assim, né? Veja que ele veste assim. E veja esses sinais, né? É todo branco, tá? A princípio, o Elias, né? Ele é hebreu, né? Ele é de Israel. E nós sabemos quem é esse aqui, certo? Esse aqui nós sabemos que nasceu no Quênia, tem tudo aqui. Então depois nós vamos ver. Vamos ver aqui um pouco, né? Esses sinais que ele está mostrando. Nada disso é real, nada disso. Isso aqui ele fez
Isso aqui são show pirotécnicos, certo? Show pirotécnicos que realmente a tecnologia faz, correto? E tem outra coisa, ele quer se mostrar como Elias fazia, porque Elias teve um redemoinho, verdade, mas na verdade isso aqui é um impostor. Vamos lá, aqui ele faz chover, porque Elias também fez chover, né? Aqui é o redemoinho. Bom, vamos lá. E o povo estão levados à massa da destruição. Então vamos ver aqui o que diz a Bíblia, tá bom? Vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Vamos começar por Malaquias capítulo 4, versículo 5. Bom, o que esse miliante, o filho das trevas, aí falou, né, no vídeo? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes disso, vamos ver como é Elias. Vamos ver como é Elias, certo? Bom, o que é Elias? Elias, aqui nós vamos para a Wikipédia, né? De acordo com o livro dos reis, Elias defendeu o culto de Javé, que é Jeová, contra a veneração dos deuses canaanitas, Baal, né? Que era considerado um culto idólatra. Deus, através dele, ressuscitou os mortos, né? Alguém aí já viu esse cara ressuscitar morto? Não, eu acho que não. Eu acho que vocês ainda não viram esse cara ressuscitar morto. Tá faltando isso aqui, essa mentira ainda. Tá faltando ele enganar, ele tentar usar essa verdade aqui como mentira, né? Usar uma mentira dizendo que isso aqui que é verdade. Bom, fez chover do céu, fez chover dos céus. Então aqui ele imita Elias. Você vê aí que ele também faz chover do céu, né? Então nós vemos que ele também faz chover do céu, né? Aqui é chuva, tem a outra chuva lá também. Então veja que realmente é muito bem, bem dito, bem colocado, né, irmão? Uma mentira muito grande. E foi levado por um redemoinho. Então nós já mostramos aqui que tem um redemoinho aí, né? Nós mostramos que tem um redemoinho aqui, ó. Foi levado por um redemoinho. Nós vemos o redemoinho. Aqui nós vemos aqui outro redemoinho, né? Tá aí. Então, ele tem que fazer algo que verdadeiramente parece ser, né, irmão? Vamos lá. Acompanhado por uma carruagem de fogo e cavalos em chamas, ou cavalgando-as. No livro de Malaquias, o retorno de Elias foi profetizado antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Então, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que fez dele um arauto do Messias nas diversas fés que reverenciam a Bíblia hebraica. Referências a Elias aparecem no Talmud. Vamos ver o que é Talmud aqui, né? Vamos ver o que é Talmud. O Talmud, né, significa estudo. É uma coletânea de livros sagrados dos judeus. Ou seja, para nós entender, o Talmud é uma Bíblia. Bíblia significa biblioteca, né? Porque é livros. Então, quando você vai e fala assim, eu vou lá na biblioteca porque lá tem livros. Então, o Talmud é isso aí. O que fez na Misnahá, no Novo Testamento e no Corão. O que significa Corão? O Corão, né, significa o livro sagrado do Islã. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus, Alá. Vamos ver o que significa Alá? Alá. Alá ou lá. Alá, em árabe, é a palavra utilizada no árabe para designar Deus, né? O Deus. A palavra possui cognatos em outras línguas semíticas, tais como Elá em aramaico, Ei em canaanita e Elohim em hebraico. Embora o termo seja mais conhecido no Ocidente devido ao seu uso pelos muçulmanos, né? Então, para se referir a Deus no Islã. Então veja que Alá, né, significa para eles Deus. Então o Deus deles não é Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos lá. Então
mais um pouquinho. No judaísmo, o nome de Elias é invocado no ritual semanal de Havdalah, que marca o fim do sabate, além de outros costumes daquela religião, como Pascal, né? CD Pascal, né? E tal, ritual mencionado ainda em diversos históricos, tá bom. Bom, agora aqui, ó, no cristianismo, né, o Novo Testamento descreve como tanto Jesus quanto João Batista foram comparados com Elias, e em determinadas ocasiões, tidos como manifestações dele. Além disso, Elias aparece juntamente com Moisés durante a transfiguração de Jesus no islamismo, né, de Jesus, né? No islamismo, o Corão descreve Elias como um profeta grande e justo de Deus. Então veja aqui, irmão. Tá aqui, ó, a razão por que os muçulmanos não atacam, apesar do David Wall ser também de um país muçulmano, não ataca o Islã não ataca Elias, né? Porque eles acreditam, não ataca o David Wall, porque eles acreditam que o David Wall é sim o Elias, né? Eles acreditam que David Wall é Elias e, o David Wall, né, é como como um profeta grande e justo de Deus. Então, por isso aí que foi a estratégia do diabo para que o quê? Para que o próprio povo muçulmano não mate, porque senão também esse David Wall aí, também ele já estaria na guilhotina dos muçulmanos, né? Então é por isso que eles não matam ele, né? Porque eles acreditam. Então, como ele sai pronunciando que ele é Elias, então os muçulmanos não falam nada, deixam ele entrar, sair, e quando sabe que ele é um Elias que nasceu no Quênia, aí é mais honra para os muçulmanos, né? Elias também é uma figura importante em diversas tradições folclóricas cristãs. Então, veja bem, é, nós vimos aqui algum índice, né, narrativo da Bíblia e contexto histórico. Primeiro e segundo livro de Reis, né? Da viúva de Serepta, desafio a Baal, Monte Horebe, via de Nabote, Ocósias, arrebatamentos, menção final, segundo livro de Crônica. Então, veja o fim cristão de Elias no livro de Malaquias, análise textual. Então, aqui, nós vimos aqui uma, uma característica de Elias, certo? Agora nós vamos entender mais um pouco, né, sobre, deixa eu ver aqui, sobre, vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos lá, deixa eu achar aqui uma coisa importante que vocês precisam de ver. Bom, vamos lá. Vamos provar aqui que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que viria, né? Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, vamos descartar que Elias, como ele era profeta, então a lei e os profetas então durou até João. Então, João, ele era o último Elias, correto? João é o último, no caso, Elias. Mas, pastor, mas como assim? Então, Elias encarnou em João? Não. Não, porque nós temos capítulo e versículo que até eu nem preparei, mas depois você pode procurar aí, que eu já tenho no outro vídeo, que lá no os perseguidores de João, sinagoga, perguntaram para João: és tu Elias que haveria de vir? Olha só, como é que o diabo ele pega. Aí João falou assim: não, eu não sou Elias. Certo? És tu Elias? Né? Deixa eu ver aqui, já que a gente já está mexendo aqui, então vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo aqui achar que Quer ver? Deixa eu ver o negócio aqui. Vamos lá.
Então vamos ver aqui. Se eu acho que. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui uma. João Batista, ele fala que o. É, tá aqui, ó. É, sobre a declaração do Novo Testamento de que João Batista era o Elias que havia de vir, né, lá em Marcos capítulo 4, 5, 16, comparado com Lucas 1,17, tem uma explicação bastante clara. João Batista foi um profeta que veio no espírito e o poder de Elias. Tá vendo, irmão? Ó, João Batista, quando a Bíblia diz que Deus enviaria o Elias, né? Ele estava dizendo que enviaria o profeta Elias, porque João era um profeta e João ele tinha o espírito de Elias, né? Antes do grande e terrível dia do Senhor para tocar o coração do povo, se este o recebesse. Eu vou provar para você que a Bíblia estava falando do João Batista e não desse impostor aí, e não do profeta mesmo, Elias, que tinha sido levado com a carruagem de fogo. Veja aqui em João 1, 21, que diz assim: mas como não foi recebido, a não ser por uns poucos, João declara aos judeus que ele não era o Elias. Portanto, o ministério de Elias fica para ser plenamente cumprido com Cristo, né? Aparecer em glória. Malaquias 4, 5, 6. O que acontece? Né, esse ministério de Cristo, né, aparecendo em glória, é ele que converte os corações, é ele que faz toda a missão, certo? Porque o Elias, na verdade, ele não veio para converter os corações, ele veio para anunciar a vinda do Messias, que vinha depois dele. Então, olha aqui, veja que o narrador diz aqui, ó, mas não foi recebido a não ser por uns poucos. João declara ao judeu que ele não era o Elias. Então, por que João declara ao judeu? Porque se ele fala, não, eu sou o Elias que Deus mandou vir, então o povo não ia aceitar ele também, sabe por quê? Porque ele ia falar assim, poxa, nós não acreditamos em reencarnação. Então, quer dizer, aí seria uma reencarnação, não é verdade? Aí é um espiritismo, entra o espiritismo. Então, veja bem que ele não era o Elias. Portanto, o ministério de Elias fica para ser plenamente cumprido quando Cristo aparecer em glória. Tá aqui, ó. Tá vendo aí? Para quando Cristo é, quando Cristo aparecer em glória, né? Quando as autoridades religiosas mandaram perguntar a João quem ele era, ele declarou que não era o Cristo, nem Elias, nem o profeta de Deuteronômio 18, 15, 18. Ele era a voz do que clama no deserto, conforme Isaías havia profetizado. João capítulo 1, versículo 19 e 23. O Senhor fala de João e diz, Elias já veio, né? Veja só, que o próprio Jesus disse, olha, Elias já veio, Marcos 9, 13. O que parece contradizer com João 1, 21. Quando Jesus falava assim, ó, Elias já veio, ele estava dizendo que Elias já veio com o espírito que estava em Elias, não o espírito de Elias, o espírito que estava em Elias. Está aqui, ó. Outra passagem, porém, que explica isso, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, né? Mateus 11, 14. João havia vindo no espírito e poder de Elias, conforme previra o anjo Gabriel, né? E ele era o Elias para aqueles que o recebiam e lhe deram crédito, seguindo mais tarde ao Senhor Jesus, como André e outros discípulos, em João 1, 40. Só aqui nós já mostra que David Wall não é profeta Elias, certo? Eu vou te mostrar aqui que o David Wall, né, não é profeta Elias, ele é um impostor. Antes de tudo, vamos repetir aqui para você ver. Outra passagem, porém, explica. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus que falou. Jesus falou em Mateus, parece 17, né? Ele disse, né? Elias veio e vocês não deram crédito. Elias era João Batista. Então veja bem que o espírito de Elias, aquele Espírito Santo que estava sobre Elias,
estava agora sobre João o Batista. Então veja que em Mateus capítulo 11, versículo 14, né? João havia vindo no espírito e poder de Elias, conforme previra o anjo Gabriel. E ele era o Elias para aqueles que o receberam e lhe deram crédito, seguindo mais tarde ao Senhor Jesus, como André e outros discípulos em João 1:40. Então, cai aí por terra aí que o David Wall não é Elias. Agora, eu vou mostrar para vocês que, apesar do espírito de Elias estar em João Batista, que ele foi o último profeta, porque a lei dos profetas duraram até João, como está escrito em Lucas 16:16, eu vou mostrar para vocês que, da mesma forma que Elias vestia, João também vestia. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Vamos ver aqui, ó. Segunda Reis. Segunda Reis, vamos ver como é que vestiu Elias. Então o rei lhe inquiriu: qual era a aparência do homem, né, que vos encontrou e vos transmitiu estas palavras? E eles lhe explicaram: era um homem que usava veste de quê? De pelos e tinha um cinto de couro. Veja, presta bem atenção, ó. Ó, certo? Presta bem atenção. Eles explicaram: era um homem que usava veste de pelos e tinha um cinto de couro. Presta bem atenção. Está escrito aqui? Abra sua Bíblia em 2 Reis, versículo 1. Eles lhe explicaram: era um homem que usava veste de pelos e tinha um cinto de couro. Vamos ver então, né? Sobre João. Vamos ver João. Vamos ver João aqui. Mateus capítulo 11, versículo 7, 14. Né? Então, olha aqui agora. Agora vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui. Mateus 11, 7, 14. Declara: então, em partidos, ele passou Jesus a dizer. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Agora veja aqui, né? Esse aqui é o que Jesus está anunciando, que é o Elias, que deveria vir. Quer dizer, era o último profeta que estaria com o espírito de Elias, certo? Então, o mesmo espírito que estava em Moisés também estava em Elias, né? Então, veja só, que saíste a ver no deserto, olha aqui, que saíste a ver no deserto? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Olha aqui, irmão. Aqui nós voltamos lá para Malaquias, né? Lá para Malaquias, né? Quando a Bíblia fala, lá em Malaquias, né? Quando a Bíblia ela fala, olha aqui: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais, os filhos, o coração dos filhos, e seus pais, que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja, aqui nesse momento, ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais que profeta. Aí Jesus diz aqui, ó: este é de quem está escrito. Está escrito aonde? Em Malaquias. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Tá vendo aqui? Então, João Batista, ele veio preparar o caminho para Cristo, certo? O caminho para Cristo. Não para ele mudar os corações, não para ele chegar e anunciar os corações. Ele pregava e o povo se convertia, mas ele vinha anunciando a vinda do Messias. Em verdade, Jesus aqui, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ele está falando de João Batista. Ninguém apareceu maior do que João Batista. É aqui, ó. Entre os nascidos de mulher,
ninguém apareceu maior do que quem? João Batista. Mas o menor no reino do céu é maior do que ele, desde o dia de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis conhecer, ele mesmo, olha aqui, e se o quereis conhecer, ele mesmo é o quem? É o Elias. É ele, o próprio João Batista, foi o Elias, ele já era ele mesmo é o Elias, que estava para vir. Ouvir. Como que você vai acreditar que esse cara é impostor a Elias? Se Elias era João Batista e já veio. Aqui Jesus cita em Malaquias 3:1, onde o mensageiro parece ser uma figura profética que vai aparecer de acordo com Malaquias 4:5. Esse mensageiro é o profeta Elias. Tá vendo? E quando ele fala sobre o profeta Elias, ele está dizendo sobre João Batista, que seria o último profeta. Então tinha que ser, se era profeta, tinha que ser no tempo do profeta, não no tempo da graça, não na dispensação da graça, mas sim no tempo dos profetas, a quem Jesus identifica aqui como João Batista. Isso significa que João Batista era o Elias encarnado? Não, de modo nenhum. Ele não era o Elias encarnado. Elias encarnado seria, por exemplo, se Elias tivesse morrido e o espírito de Elias entrasse no corpo de João Batista. Mas não, João Batista tinha seu próprio espírito, seu, né, de pessoa, e o Espírito Santo que estava sobre Elias entrou em João Batista. Então, veja, em primeiro lugar, o conceito de reencarnação teria sido completamente estranho para a mente judaica. Não podemos simplesmente importar o pensamento religioso oriental às palavras de um judeu do primeiro século. Se qualquer coisa, Elias voltando teria sido simplesmente Elias ressuscitado dentre os mortos na vinda do Senhor? Daniel capítulo 12? Assim, mesmo se João Batista fosse literalmente a pessoa de Elias, isso teria sido uma ressurreição, não uma reencarnação. Certo? E como, na verdade, Elias não morreu, então não tem como ressuscitar, né? Dizer o contrário é forçar a nossa visão preconcebida da reencarnação na Bíblia. Então, você que acredita que esse tal de David Wall aí, ele é o profeta Elias, você está acreditando em reencarnação, você é um espírita. E quando você deposita esse espiritismo aí, nesse profeta aí, você está recebendo influência maligna na sua vida. Você está se contaminando. Então, veja bem, em segundo lugar, a Bíblia deixa bastante claro que João Batista recebe esta designação porque ele veio no espírito e poder de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. E não porque era Elias, em um sentido literal. João Batista é o precursor do Novo Testamento que aponta o caminho para a chegada do Senhor, que Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quando ele veio aqui para morrer por nós. Assim como Elias preencheu esse papel no Antigo Testamento e fará novamente no futuro, em Apocalipse 11. Em terceiro lugar, o próprio Elias aparece com Moisés na transfiguração de Jesus depois da morte de João Batista. Isso não teria acontecido se Elias tivesse mudado de identidade, irmão. Mateus 17, 11 e 12. Veja que no Mateus 17, 11 e 12, Elias veio também. O próprio Elias veio, mas ele veio em espírito, já não veio mais. Ele veio em espírito e corpo de glória, né? Ele veio em espírito e corpo de glória, certo? Porque ele foi transformado, ele foi levado, ele foi transformado, igual nós vamos ser transformados em corpo de glória. Veja aqui, em quarto lugar, Marcos 6, 14, 16 e 28 mostra que tanto as pessoas quanto Herodes fizeram distinção entre João Batista e Elias. Olha aqui, o próprio Herodes e as pessoas fizeram distinção. Eles fizeram distinção. Por fim, a prova de que este não é um caso de reencarnação vem do próprio João Batista. As palavras vinham do próprio João Batista, usado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. No primeiro capítulo do Evangelho do apóstolo João, João Batista se identifica como mensageiro de Isaías. Está escrito lá em 40, versículo 3. Não como Elias de Malaquias, certo? Porque se ele identificasse que ele seria o Elias de Malaquias, ele estava falando que ele seria reencarnado. Aí o povo não acreditaria, porque espírita, com certeza, acredita em reencarnação, né? Então, João Batista chega até ao ponto de negar especificamente ser o próprio Elias, para não pôr isso na cabeça das pessoas que existe reencarnação.
Já sem, porventura, sem a pessoa, na verdade, os espíritas, na verdade, eles não chegarem e não querer acreditar, entendeu? Por exemplo, os espíritas, eles acreditam que é reencarnação. Então, se João Batista ele tivesse afirmado essa crença do espiritismo, então hoje nós poderíamos dizer que, na verdade, esse David Wolff seria o Elias reencarnado. O Elias lá de Israel foi levado para o céu, nem sepultado não foi, agora ele vai e entra no David Wolff, num queniano, num africano, que na verdade muçulmano também, né? Num continente africano, que eu chamo sempre às vezes de países, né? Porque juntou tudo, é só porque é continente, mas é um continente. E o que que acontece? E aí é o seguinte, é um continente que na verdade, irmão, né? Maior parte da sua população são devotos ao bruxismo, são devotos à bruxaria, né? Então veja bem que nós podemos ver aqui, né, em João 1,19. João fez para Jesus o que era para Elias ter feito para a vinda do Senhor, mas ele não era Elias reencarnado. Jesus identificou João Batista em seu papel de Elias, certo? O que acontece? Jesus está dizendo aqui que não existe reencarnação. Enquanto João Batista rejeitou a identificação quando veio aos líderes religiosos, você vê que os líderes religiosos perguntou se ele é Elias. Ele falou, se ele falasse, não, eu sou Elias, então você é reencarnação? Então você é reencarnado? Mas João Batista disse, eu não sou Elias, né? Eu não sou Elias, mas o Espírito que estava sobre Elias está sobre mim. Assim também, irmão, eu falo, o Espírito que estava sobre João Batista, que estava sobre Elias, que estava sobre Moisés, está sobre mim e sobre os santos que estão me ouvindo aqui. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, certo? Então veja como conciliar esses dois ensinamentos. Há uma frase-chave quando Jesus identifica João Batista com Elias no texto acima, que não se deve passar por cima. Ele diz, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Em outras palavras, a identificação de João Batista como Elias não se baseava nele ser Elias. Ele mesmo Elias, né? Ele mesmo é Elias, né? Mas se nas respostas das pessoas o seu papel para aquele que estavam dispostos a acreditar em Jesus, João Batista funcionava como Elias, pois acreditava em Jesus como Senhor. Para os líderes religiosos que rejeitaram Jesus, João Batista não executou essa função, certo? Então, eu vou te mostrar aqui que o espírito de Elias estava sobre João Batista, que o espírito de Elias é o Espírito Santo de Deus, né? Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Aqui, deixa eu ver. Então, veja aqui que Elias, ele usava o quê? Eu mostrei para vocês aqui que Elias usava uma... E Elias explicar, era um homem que usava veste de pelos e tinha um cinto de couro, né? Vamos agora comparar aqui com João. João era um sacerdote, porém um sacerdote que não concordava com a religiosidade dos sacerdotes de então. João certamente podia se valer de boas roupas e de boa comida, pois pela lei mosaica ele deveria se vestir com vestes sacerdotais, né? Sacerdotais. Êxodo capítulo 28, versículo 4. E se alimentar de flor de farinha. Levítico 2, 1, 3. No entanto, ele usava deste recurso para expor a hipocrisia dos corações e a pobreza dos homens daquela época. Veja bem, a roupa feita de pele de camelo, animal considerando imundo pela lei, Levítico 11, 4, causava um escândalo na mente religiosa daqueles dias, assim como alimentava-se de gafanhoto era algo chocante, né? Mas revelar aos religiosos da época como ele realmente eram ou estavam, ou era o objetivo de João. Então veja que João, ele vestia roupa, pele também com pelos de animal, pelo de camelo. Aqui está. Era homem que usava veste de pelos,
né? Pelos de animais. E tinha um cinto de couro. Aqui está. Mostra aqui que João Batista também ele usava o quê? Mostrava a qual hostis eram os homens que se dizia servo de Deus. O camelo é conhecido pelo seu temperamento hóstil, além de ter a característica de não precisar beber água de contínuo. Ao camelo basta beber água uma vez pelo período de 40 a 50 dias. A palavra diz que Jesus é a água da vida. E não ir ao Senhor continuamente nos gera sede, né? Quando os homens olhavam para João, enxergavam em suas vestes o que eles mesmos eram. João, bem como o Evangelho de Cristo, tem por objetivo revelar como sonhos diante de Deus. Veja, né? Deixa eu ver aqui que eu tenho um outro versículo até importante aqui. Deixa eu ver. Irei aqui mostrar aqui para você aqui. Segundo a Bíblia, para que você entenda, né? Entenda um pouco sobre eu ver que a Bíblia diz que João Batista ele usava o quê? Ele usava vestes, né? Veste de pelos de animais, né? João Batista ele usava veste de pelos de animais, né? Veja aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Em Mateus capítulo 3, versículo 4 diz assim: E esse João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. Certo, irmão? Olha aqui, ó. Aqui eu estou mostrando para vocês aqui, ó. E este João, ó. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e de mel. Então, vocês veem aqui, né, que Elias também, né, tinha isso aí, ó. Era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então, veja bem que as características de João é a mesma de Elias, as características de Elias é a mesma de João. Então, nós vemos aqui que João e Elias seria o último, seria verdadeiramente o último profeta, né? Nós estamos provando aqui que que Elias já veio, que esse último profeta chamado, que estava com o espírito de Elias, que Elias, que a Bíblia chama, era João Batista, o primo de Jesus. E isso, então, dá para você entender que, né, esse David Wohl não tem nada a ver com o Elias, né? Ele não veio com veste de animal, ele não veio comendo também nem mesmo gafanhoto, nem mel silvestre, né? Ele não tem nenhuma característica. Então, eu provei para vocês aí que ele é verdadeiramente o impostor, né? Um impostor. Então, não sigais este impostor. Não sigais ele. E ele se intitula aí o Elias, né? Se você acreditar que ele é o Elias, então você está acreditando em reencarnação, você está acreditando que ele está trazendo o tempo da lei para a graça, ele está anulando a graça, está estendendo a lei, está falando que Jesus não veio para morrer pelo povo. Ele está falando que Jesus falhou. E você que segue esse mercenário, o problema é seu, quem vai para o inferno é você mesmo, é eu, né? Quem vai queimar nas trevas e no lago de fogo eterno é você. Então, só estou te avisando aqui que ele é, sim, o falso profeta. Ele é o falso profeta. Ele não é o Elias. Os prodígios dele não procedem, são palavras repetidas, são prodígios repetidos, profecias repetidas e são cenários montados. Até mais, que Deus tenha misericórdia da tua alma que vai dar dislike aqui.
Que Deus tenha misericórdia de você e que você possa, se você for escolhido do Senhor, você vai receber isso e o Senhor vai abrir seus olhos, porque o Espírito Santo, ele testifica com o outro, com o Espírito Santo. Então veja bem que você pode conseguir, a partir de hoje, deixar de ser cego e seguir esse mercenário e somente seguir a Deus. E veja bem que este é um número 6 da Trindade Satânica. Até mais e Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.